The Walking Dead, temporada 11, episódio de número 2. Faltam 22 episódios pro fim da série. E seguimos aqui nas tensões armadas no episódio anterior, em alguns pezinhos atrás, alguns passos atrás, em excelentes quebras de clichês que foram feitos no episódio passado. Mas aí a gente tem que seguir e vamos ver o que é que esse episódio quis falar pra gente. Um aviso rápido. Fã de The Walking Dead, eu preciso de você. Eu tô no compromisso de resenhar cada episódio até o fim, mas você também precisa chegar junto. Se cada um se transformar em 2, isso aqui vai ser bem mais legal de ser feito. Compartilhe, deixa o like, acorde um amigo adormecido com relação a The Walking Dead. Outro dia me perguntaram se eu faria resenha do primeiro episódio da série. Isso 5 dias depois de eu já ter feito a resenha. Então, acordem os fãs zumbis e vamos lá para a resenha com spoilers, ok? Vamos nessa. Quero começar pelo Daryl. Quer dizer, antes de começar, o episódio fez algo muito legal, que foi um certo espelhamento, né? Então ele ia criando tensão, uma tensão fria, um mistério frio, melhor dizendo, no núcleo, ou seja, o Daryl ali, a gente tava num mistério meio frio, o que pode acontecer, enquanto o outro a gente tava num mistério um pouco mais direto, né? O núcleo ali da galera do trem. Aí eles vão conseguir, não vão atravessar, a Meg vem, a Meg não vem. Isso é interessante porque o episódio, e fora a parte da fotografia, o episódio já se mostra muito diferente do que The Walking Dead vinha sendo, ou seja, ele tá muito bem dirigido. As cenas, não só a fotografia, não só a câmera indo de um lado pro outro, com muita fluidez, coisa que, putz, tava com muita saudade disso acontecer. Não é só isso, mas nem também como os planos se colocam, sabe? Nem tudo precisa mostrar rosto, então tá transferindo ali uma arma, coisa que eu vou falar, deixa a cena na arma, sabe? Deixa o plano na arma. Não é sobre rosto nesse momento, é sobre o plano detalhe, né? Então tá muito menos novelinha, porque vinha muito novelinha nas temporadas anteriores. Dá gosto de assistir um episódio desse, por mais que tenha desfeito ali algumas coisas do episódio passado, que é a primeira coisa que eu vou falar, inclusive. No episódio passado, quebra-se uma expectativa, que é o Negan deixando a Meg pra morrer, né? E aí uma expectativa quebrada, a redenção vai ser direta e tal. Obviamente dá uma voltinha atrás, dá um pouquinho de chateação, mas é muito pouco, porque o que eles têm pronto com relação a isso, eu acho melhor do que só ficar quebrando clichê em si. Se for quebrar clichê e não saber o que fazer com essa quebra, é melhor não quebrar, né? É melhor não quebrar. Começando agora, sim, começando de fato pelo Daryl, né? E a sua mini jornada quase inútil. Eu digo quase inútil porque ela foi construída para que um Deus Ex Machina não acontecesse à toa, né? Que seria ele matando os zumbis pelo outro lado do vagão. O que me chama a atenção é como até mesmo o que antes era feito ali de qualquer jeito, aqui nessa temporada tá tendo um certo esmero. Daryl pegou um atalho e nesse atalho conseguiu nos entregar vários detalhes, quase como um jogador de videogame ali, né, que gosta de sair explorando absolutamente tudo de um jogo. Ele foi pegando fragmentos de outras histórias, nos fazendo pensar sobre alguns assuntos específicos. Em dado momento ele encontra um corpo aparentemente bem vestido, preso a uma mala de dinheiro, uma maleta de dinheiro, né, com algema, no mesmo local onde aparentemente alguns sem teto moravam antes e também durante o apocalipse. E aí aquele dinheiro a gente vê que não importa absolutamente mais nada pro Daryl, nem pra ninguém, né? Mas na frente vai aparecer uma galera que talvez se importe, que é o pessoal do Commonwealth, mas aí eu deixo isso mais pra frente. Ao mesmo tempo, né, aquela mala de grana, ela não importa nada pro Daryl, mas uma nota de $100 com escritos de uma história passada, de uma filha esperando o pai, isso sim importou, porque quando a vida chega aos finalmente, mais vale uma nota de 100 com um desenho de alguém que você gosta do que uma nota de 100 em si, que não vai servir para você comprar a sua vida. O mural que o Daryl achou na parede ali do metrô contava essa história, uma história de uma família que tinha tudo, até cair nas sombras e ser consumida por esse novo mundo. A coroa serviu para mostrar que antes eles dominavam, assim como nós dominamos a sociedade hoje em dia. Afinal, uma hora dessas, né, você tá assistindo isso, eu tô gravando isso, tem alguém dormindo na rua, usando drogas para fugir da realidade, buscando comida no lixo, né, pedindo nos sinais, por aí vai. E se aquilo lá de Walking Dead acontecer aqui, nós seremos exatamente iguais a essas pessoas, cascavilhando por comida onde tiver. Que é exatamente o que acontece com o Daryl, né? Ele vê o cara e quando der fé ele encontra um saquinho com a comida velha, provavelmente vencida e tudo, mas pra ele não importa, né? Porque é comida. Naquela realidade a gente vai ter que enfrentar a própria morte a fim de comida para nossa comunidade. A gente vai ter que deixar algumas pessoas para trás, literalmente para morrer, para essas pessoas morrerem, a fim de que a gente salve
os poucos que ainda estão com a gente, que tá um pouco mais ao nosso alcance. Se o cachorro não tivesse ali sendo um guia pro Daryl sair do caminho comum, a gente não veria isso, né? Esse elemento da narrativa que muita gente vai ver como irritante, eu vejo aqui como um bom motivo para sairmos do caminho comum que o The Walking Dead costumava nos colocar. Então até o cachorro aí que poderia incomodar muita gente, nesse caso não. E esse assunto do dinheiro, do que éramos, se encontra com o núcleo dos vagões do trem. Porque aí fica a pergunta, né, do que realmente vale o Negan e a Meg estarem em uma disputa constante. Vale a vida dos dois nesse caso. E é por isso que o Negan soa convincente quando confrontado a respeito do porquê de ter deixado a Meg para trás. E ela sabe disso. Ela não só sabe, quanto mais à frente deixa o Cage lá para morrer simplesmente para que ela e o seu grupo ali vivam. Corrigindo, não necessariamente vivam, mas para que tenham mais chance de viver. Então a tirania da Meg a deixa bem mais próxima das escolhas do Negan, para com ela inclusive, e fica claro que as decisões, por mais que estranhas, né, da Meg, estão sendo feitas em prol de um grupo e não necessariamente em prol de si mesma, ou pro Alden, ou pro Cage, né? Ou pro que um dia ela foi. Estão sendo feitas para um grupo. Pelo mesmo motivo, a Meg entrega a arma na mão do Negan. A mesma arma que ela usou no episódio passado para ameaçá-lo e nesse para bater na cara dele. E isso vai de encontro ao final do episódio anterior. A gente vê agora a confiança entre os dois sendo construída pelo excelente fato de que o Negan, pelo menos até agora, é visto como útil para Meg. Apesar do seu ego, apesar do seu passado, suas raivas e tudo mais. Né? Afinal, o que é certo ou errado naquele cenário, naquele mundo? O errado é o que está do lado de lá, contra você do lado de cá. Uma vez cruzando esse caminho, acabou esse conceito de certo e errado. E o Negan, apesar de todos os pesares, aos trancos e barrancos, entre dor e sofrimento, tá do lado de cá. A Meg, se olharmos bem, já deixou esse lado de cá. Ela enfrentou outros espectros do apocalipse zumbi. Ela até conta nesse episódio um caos terrível que ela teve que passar. Então por que ela é melhor que o Negan, afinal? Porque ela, que deixou o Cage morrer, é melhor do que o Negan. Não é porque outro dia ela foi vítima que ela não possa ser agressora nunca mais. Assim, eu não tô nem querendo justificar o Negan, não é isso. Eu tô justificando o que se passa na cabeça dela para que ela dê abertura ao cara que explodiu a cabeça do seu marido, pai do seu filho, na sua frente, sem nenhum motivo muito maior do que a rivalidade de territórios. Então, é só para ficar claro o motivo de que a Meg não pode simplesmente encarar esse momento como uma vingança vazia. A vingança de hoje é a derrota de amanhã na luta contra o que realmente importa daqui para frente. Afinal, dinheiro antes valia algo e hoje serve de papel pro Daryl guardar a lembrança de uma história de pessoas que ele nem conhece, né? Mas que o conecta com que um dia foi aquela sociedade, com que um dia foi ele mesmo. Aquela Meg lá, do Glenn, ela não existe mais. E ela fala no episódio passado, eu estou diferente. Esse estou diferente tem tantos aspectos, mas tantos aspectos. Por quê? Porque um desses aspectos pode ser, eu não sou mais aquela pessoa que precisa dessa vingança nesse minuto agora. É por isso que no episódio passado ela pede, me dê um motivo para lhe matar. Matar ele, ela quer, mas por um novo motivo. Por um motivo que a faça enxergar de que ele não é mais necessário. Vamos lembrar, e é bem interessante porque muita gente se esquece, o Daryl era do lado de lá na primeira e segunda temporada. Lembrem-se disso, tá? O Daryl estava do lado de lá. E falando em dinheiro, né? Esse ciclo se fecha quando a nossa turma literalmente vai de encontro a uma sociedade onde dinheiro parece valer algo. Uma sociedade, como a Yumiko falou muito bem, que cena espetacular inclusive, muito bem escrita essa cena. Ela fala que essa comunidade quer manter o status quo das coisas, ou seja, o padrão das coisas, as coisas como eram antes, né? Inclusive com pessoas que devem literalmente seguir papéis a fim de justificar aí a sua existência dentro de um sistema maior do que o indivíduo, desculpa aí a pronúncia. E ao enfrentá-los, a Yumiko passa da triagem, assim como a princesa também passa ao enfrentá-los do jeito dela, ou seja, sendo simpática e simplesmente sincera ao dizer que achou irado ter um papel higiênico ali para ela se limpar. Ele nem sabia, mas o Ezequiel já tinha feito isso antes ao enfrentar o chefe de segurança. E isso só acontece com o Eugene quando ele diz de outras formas que está disposto a fazer tudo pelos amigos, inclusive mentir para eles, mesmo ele e os outros sabendo que ele é um péssimo de um mentiroso.
O Eugene conta a sua verdade, um pouquinho dela. Encontra com a Stephanie. Encontra com a Eugene é ótimo. Encontra com a Stephanie, que provavelmente vai fazer aquele tour ali, né? Depois da triagem deles. Mas o que fica claro aqui é que pelo menos nesse cenário eles precisaram jogar um jogo muito mais difícil do que o jogo de antes. Que no caso é o jogo de se manterem úteis apesar das novas situações. Apesar do que eles acham como deveria ser. É mais ou menos o nosso mundo, né? Então a gente vê o mundo todo errado. A gente vê pessoas no poder que a gente não concorda e por aí vai. E mesmo assim a gente tem que se tornar útil. A gente tem que continuar se fazer útil dentro dessa jornada. Essa é a mesma utilidade que a Meg vê no Negan, que a Commonwealth vê no nosso quarteto. É a mesma utilidade que o Negan vê na Meg, né? E talvez seja que os nossos 4 aventureiros também vejam naquela nova sociedade que estão adentrando. É a necessidade de sobreviver e só. É a utilidade básica, sobreviver. Porque se você foi o que foi um dia, o destino ele vai estar já organizado. Ele vai estar, inclusive, sentadinho, muito bem vestido, com um bom dinheiro amarrado ao seu pulso, mas morto. Inútil para si e também inútil para aquele novo cenário. Agora sim, nossos colegas encontraram a turma da cinesérie aí, Uma Noite de Crime, lá no finalzinho, né? E eu me pergunto se The Walking Dead vai continuar me fazendo pensar sobre esses temas dos 2 primeiros episódios, ou se ele vai voltar a ser aquela correria quase que vazia por um novo território, desculpa, eu bati aqui, por um novo território, cheio de frases de efeito, porém sem efeito algum, né, de personagens que a gente já sabe que se transformaram, mesmo antes de dizer que se transformaram. Mais vale a cena do Negan devolvendo a arma pra Meg, ou a cena do Padre Gabriel dizendo algo contra o fato de um dia ter sido padre. Então, é isso que eu quero saber, o que é que vai vir nos próximos episódios. Se esses 2 episódios foram enganadores, ou se eles realmente foram definidores do que The Walking Dead quer ser pro seu final. E aí eu vou fechar uma síntese, né, do que The Walking Dead foi esse tempo todo. Não adianta mais The Walking Dead ser o que foi na primeira temporada, na segunda, na terceira, na quarta, na 10ª. Aquilo tudo ali pertence a uma outra era. Sussurradores, governador, salvadores, pessoal da prisão, Herschel, Glenn, Rick, Carl, tudo isso pertence a uma outra série. E se The Walking Dead for tentar ser aquilo dali e não o que está disposto ou tem o potencial de ser, fadado ao fracasso. Se ele entender o real valor do dinheiro hoje em dia, que é não ter dinheiro, aí essa série tem tudo pra fazer uma temporada final excelente. Mas precisa manter o nível dos 2 primeiros episódios. Resumo, tem que manter o nível. Senão, vai por água abaixo. Aí eu tiro meu cavalinho da chuva, guardo, dou uma penteadinha nele e vamos embora. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Eu peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.